Oi, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. É um prazer poder estar aqui novamente com vocês para um momento agradável, um momento para a gente construir novos conhecimentos. Quero vocês participando comigo. Para iniciar essa aula, descobrir qual é o tema do que nós vamos falar hoje, eu trouxe uma pergunta. Olha só, se a gente pudesse medir o comprimento de uma sala usando apenas nossos pés, será que todos chegariam ao mesmo número? Como podemos criar uma forma igual para medirem as coisas? E aí, turma? Vamos imaginar comigo então a seguinte situação. A professora chegou e pediu para vocês medirem, né, a sala de aula usando os passos. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lá. Eu vou contar quantos passos eu dou para medir o comprimento da sala, tá? Então, se a professora chegar na sala e falar, olha, hoje nós vamos medir o comprimento do pátio. Então, nós vamos sair lá para fora e nós vamos medir o comprimento desse pátio aqui. Qual é o tamanho que tem esse pátio? Eu quero dessa parede naquela parede. Vocês vão medir para mim a distância, usando os passos. Será que todos chegariam à mesma medida? E aí? Anteninhas aqui ligadinhas, captando respostas. Vamos lá? Será que todos chegariam ao mesmo resultado? Sim? Tem gente falando que sim, tem outros falando que não. Mas agora pensa comigo na seguinte situação. Será que as suas perninhas, né, o seu pezinho, o seu pé, é do mesmo tamanho dos coleguinhas? Não. Portanto, essa medida aí, usando os pezinhos ou usando os passos, ela não vai dar o mesmo resultado, mas ela dá uma base, ela dá uma ideia, né? Então, ela é uma medida não convencional. Eu posso medir no caso de precisar saber o tamanho de uma coisa? Pode, claro que pode. Mas existem medidas convencionais, certo? E nesse caso aí, essa medida não vai ser a mesma por quê? Porque o tamanho do seu pé não é igual ao do colega, não é do mesmo tamanho, a sua perninha também não. Mas existem medidas exatas para a gente descobrir o tamanho, né, das coisas, dos objetos, dos lugares, a distância de um lugar ao outro. E hoje, na nossa aula, então, nós iremos falar sobre medidas de comprimento. E tem aí desafio de hoje. Desafio: introduzir o conceito de medidas de comprimento, explorando unidade de medida, como metro, centímetro, quilômetro e aplicação no cotidiano. Bom, então, vamos pensar assim. Eu e o papai, né? O papai resolveu que nós iremos fazer uma viagem no final de semana. Então, o papai fala assim: nós vamos gastar isso de combustível para chegar àquela cidade, né? Então, eu vou para aquela cidade lá, para casa da vovó, para casa da tia, né? Que ela mora em outra cidade. Como ele conseguiu chegar nesse cálculo? Porque ele viu a distância da cidade, de uma cidade que você está, a outra onde você vai passear no final de semana. Então, isso daí é uma medida de comprimento também, né? São os quilômetros, né, que são medidos. E aí, medida de comprimento? Medidas de comprimento são usadas para saber o tamanho ou a distância entre as coisas. Ajuda a responder perguntas como: qual o comprimento da mesa? Qual a altura de uma pessoa? Qual a distância entre dois lugares? E aqui eu trouxe, né, como uma medida aqui, a fita métrica, né, que é muito usada aí, por exemplo, no dia a dia, para medir o tamanho de um tecido, para fazer uma roupa e etc. Trouxe aqui centímetros, né, para medir coisas pequenas, o comprimento de um lápis, a largura de um livro. Tem aqui também, gente, ó, além da fita, tem essa trena. Quem já observou um pedreiro construir aí uma casa, alguma coisa assim, ou então o papai é pedreiro, conhece trena. Tem alguém que conhece uma trena?
Legal. Tem o metro, né, para medir coisas maiores, a altura de uma porta, comprimento da sala, e tem aí, gente, o quilômetro, que é para medir a distância mais longa, né? A distância, por exemplo, da cidade onde você está à cidade que você vai passar o final de semana, na casa da vovó, da tia ou de outra pessoa, tá? Então, aqui, ó, centímetro representa o C e o M, o metro é o M e o quilômetro é o K e o M, tá bom? Então, essas aí são medidas de comprimentos convencionais. O que é isso, professora? Convencionais quer dizer que ela vai dar uma medida exata. Não é igual essa medida que a gente fez aí com os passos, tá? Então, ela vai dar uma medida exata. Vamos responder atividade? Vamos lá? Quero participação de vocês. Primeira pergunta nós temos: assinale aquele que não é um instrumento de medida de comprimento, tá? Eu tenho a trena, fita métrica, tem relógio, uma régua e um metro articulado. E aí, galerinha? Qual desses objetos aí não é um instrumento de medida de comprimento, que a gente não usa para medir comprimento? Anteninhas já ligadinhas, esperando respostas. Ah, isso aí, o relógio, gente. O relógio, ele não é usado para medida de comprimento, não. Ele é de tempo, não é isso? Os outros todos são medidas de comprimento, o relógio não. Agora, qual é a medida em centímetros dessa caneta? Nós vamos observar aqui, né? Coloquei uma régua para medir o tamanho dessa caneta. Então, do início aqui do zero aqui, ó, até o número final. Qual é a medida de centímetros dessa caneta? 14, 17 ou 15? E aí, galerinha, cadê a resposta? Aqui, ó, 15. Então, essa caneta, ela mede, né, 15 centímetros. Ó. Opa, gente, tá errado. Volta lá. Não, professora. Dá uma olhada, não é isso, não. Olha aqui, ó, gente. Não é 15. Onde tá aqui a medida certinha? Olha aí. 14, gente. Olha só. Não, vamos lá, gente. Olha. 14. Então, essa caneta, ela mede 14 centímetros, tá? Vamos prestar atenção, né? A outra, gente, a outra aí. Na escola, usamos para medir os desenhos. Qual desses objetos a gente usa para medir os desenhos? A fita métrica, a trena, os pés ou a régua? E aí, quando a gente vai fazer um desenho que a professora fala, eu quero 30 centímetros, 15 centímetros, a gente usa a régua. Então, a régua também é um instrumento aí de medida, tá bom? E aí, nós usamos, nesse caso, nós usamos para medir aí os desenhos, né? A régua, usamos um comprimento, no caso, a régua para medir aí o comprimento, ok? Turminha, foi bom demais estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Hoje nós falamos sobre medidas de comprimento, tá certo? E espero todos na próxima aula. Só não esqueça do nosso combinado, que é curtir e compartilhar, ativar o sininho, porque assim mais crianças também estarão aprendendo com a gente. Até a próxima!